Posso ouvir aleluia? Amados, deixa eu falar algo para vocês. No ano de 1834, nasceu um dos maiores homens, considerado o príncipe dos pregadores de todas as gerações. O nome dele é Charles Spurgeon. Alguém aqui já ouviu falar? Charles Spurgeon, ele se converteu aos 15 anos, ele morava na cidade de Kelvedon, na Inglaterra, em 1834 ele nasceu, com 15 anos ele se converteu. Com 16 anos ele estava pregando já a palavra em Londres, na Inglaterra. E aí, com 17 anos, pelo dom que ele tinha, a palavra que o Espírito Santo havia entregado para ele, ele já foi convidado para ser pastor com 16 anos, da Igreja Batista da época. E com 16 anos ele pregava em igrejas de aproximadamente 2.000 pessoas na Europa. Se você alguma vez na sua vida já teve a oportunidade de ir para a Europa, ou conhecer algum europeu, você sabe que uma igreja de 2.000 pessoas é como se fosse aqui no Brasil uma igreja de 20.000 pessoas. Posso ouvir amém? Posso ouvir aleluia? E aí com 16 anos, esse homem era usado para trazer uma revelação da palavra de Deus às nações. Tanto é que as palavras e os sermões de Spurgeon são usados até hoje para estudos bíblicos teológicos e também estudos da palavra. Posso ouvir amém? Só que em Spurgeon, em uma das cartas que ele fez, porque todas as pregações ou sermões de Spurgeon, ou pelo menos 90%, foram destacados em livros, artigos de livros. E teve uma certa pregação que Spurgeon decidiu contar uma experiência pessoal que ele teve. Spurgeon, como eu já disse, ele é considerado o príncipe dos pregadores. E aí ele estava contando que um dia ele foi visitar uma mulher, que essa mulher era extremamente pobre. Repita comigo, extremamente pobre. Repita com força, extremamente pobre. Repita comigo, miserável. Repita comigo, miserável. Eu preciso que você entenda isso. E nessa visita que ele foi fazer para ela, a oração que ele fez para ela é: por que você aceita essa condição? Quando ele chegou para visitar ela, Spurgeon chegou para visitar ela, ela estava de cama, adoecida, porque ela não comia há dias. Ela não tinha dinheiro para comer, ela não tinha dinheiro para fazer compra, ela não tinha dinheiro para se alimentar. E ela estava, desnutrida, a caminho da morte. E aí quando ele foi lá para orar por ela e para também doar sobre a vida dela, ele pega e fala assim: minha irmã, por que você aceita essa situação? De repente ela fala assim: Charles, não entendo o que você diz. E ele começa a conversar com ela, só que de repente, amados, no meio da conversa, ele vê um quadro na parede. Repita comigo, um quadro na parede dela. Quando ele viu aquele quadro na parede dela, ele começou a ler e ele perguntou: com o que você trabalhava? A mulher, extremamente miserável, ela falou assim: Charles, eu trabalhei durante 50 anos. E ela falou tão feliz naquele momento, o rosto dela se alegrou. E ela disse: eu trabalhei por 50 anos com uma mulher rica. E essa mulher gostou tanto do meu trabalho, que antes dela morrer e adoecer, ela fez para mim essa carta, agradecendo pelos anos que eu tive com ela. E aí Charles pega aquela carta, olha para o quadro que está na parede dela. Senhora, com licença, posso pegar esse quadro? Posso pegar essa carta? Mas por que, Charles? Eu quero apenas fazer uma análise dela. Tudo bem, você pode pegar. Ele sai de lá, vai até as autoridades, e é reconhecido que aquela carta é um testamento no qual aquela mulher tinha direito a mansões e dinheiro de toda a família. Porque aquela mulher cujo ela trabalhou 50 anos não tinha herdeiros. Mas a forma dela agradecer a mulher era passando para ela toda a herança. Só que de repente Charles foi até a mulher. E sabe o que aconteceu com ela? Ela morreu. Morreu na pobreza e miserável, de cama, sem conseguir se alimentar, por não saber a herança que ela tinha. E é isso que acontece na vida de muitos cristãos,
que estão orgulhosos de falar para o próximo o trabalho que eles têm para permanecer no Evangelho, mas que nunca conseguem usufruir da sua herança. E nessa noite eu quero liberar sobre a tua vida, que não é mais momento de você apenas falar o Deus que você serve, mas é hora de você usufruir da herança que você tem direito. Está na hora de você começar a usufruir da herança que você tem direito. Porque governo é saber a tua herança. Governo é saber de onde vem a tua herança. Só que é o seguinte, só sabe quem tem a sua herança, quem consegue saber de quem ele e ela foi feito imagem. Como assim, Israel? Não estou entendendo. Calma que eu vou te explicar. Nós lemos agora em Efésios que o Senhor nos separou desde que tudo fosse criado. Ele já te separou como herdeiro dele. Você, antes de você estar aqui, antes de você fazer uma oração, antes de você fazer um pedido, antes de você passar por um momento fácil ou por um momento difícil, o Senhor já virou para você e falou: ei, a minha herança já é tua. Mas sabe qual o problema? O problema é que nós não conseguimos nos enxergar usufruindo dessa herança. Agora, sabe por quê? Eu estava conversando hoje de manhã no chuveiro com Deus. Senhor, eu acho que eu preciso aumentar o meu merecimento. Eu ministro tanto sobre isso, eu prego tanto sobre isso, porque eu não estou entendendo. Sabe por quê, amados? Eu percebi hoje, eu tenho um celular que ele está todo arrebentado. Ele está todo arrebentado. A capinha dele está quebrada, está todo riscado. De repente eu olhei e falei: Satanás maldito, por que eu não troquei a capinha desse celular? Por que eu não estou cuidando dele melhor? Por que eu não estou saindo de casa, não estou colocando a melhor roupa que eu tenho? Por que eu não estou fazendo, por que eu não estou cuidando de mim? Eu falei para Deus: por que eu não estou conseguindo ir para a academia? Não estou conseguindo. Deus, por que eu não estou conseguindo cuidar de mim? Por que eu não consigo? Eu sei a herança que eu tenho, mas eu não consigo usufruir da herança que eu tenho. O que está acontecendo? É igual aquela mulher dessa história, que ela falou muito feliz: trabalhei por 50 anos na casa de uma das mulheres mais ricas da minha cidade, mas na hora de eu usufruir a herança desse trabalho, eu morri de fome. Está na hora de você não esperar mais para usufruir da sua herança. E eu perguntei hoje para Deus: por que eu não consigo usufruir? Por que eu venho, recebo a palavra, eu creio na palavra, mas eu não consigo usufruir dela? E aí, quando eu estava nesse momento de oração, o Espírito Santo veio. Obrigado, Espírito Santo. E ele falou comigo, ele me lembrou de um versículo, Gênesis 1, 27. Quem tem Bíblia aí? Abra para mim, por favor. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Está dando eco? Minha voz do além? É aqui? Não, parou já. Para você que estava online, gente, minha voz começou a dar eco. Eu falei: meu Deus, é um mover diferente. Amém? Gênesis 1, 27, pastor Márcio, pode ler para mim? E criou Deus o homem, e a sua imagem o criou. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Glória a Deus. Preste atenção. Você não consegue viver a herança que você tem, porque você não consegue entender a imagem que você foi criado. O problema que eu tinha, e que muitos de nós temos, é que nós vivemos a imagem, muitas vezes, de feridas que nós sofremos. Existem pessoas, existem cristãos aqui hoje, que eles vivem a imagem de pessoas que um dia feriram elas. Eles vivem a imagem de um dia pessoas que machucaram elas, que foram injustas com elas. É aquela pessoa que se tornou exatamente igual ao pai dela, que um dia maltratava a esposa e hoje ele também maltrata a esposa. É igual aquela pessoa que um dia te roubou e hoje, por onde você passa, parece que você só consegue conviver com pessoas que também te roubam. É aquela pessoa que um dia feriu alguém sem querer e hoje não consegue mais parar de ferir pessoas que estão ao seu redor.
Você vive relacionamentos que acabam sempre da mesma forma. Você encontra e transforma pessoas iguais àquelas que um dia machucaram você. Sabe por quê? Porque nós muitas vezes vivemos a imagem do machucado que nós sofremos. E quando nós não entendemos a imagem do nosso Criador, que é a imagem que Ele nos criou, nós aceitamos a imagem que Satanás tenta colocar na nossa frente. E pessoas que não têm a imagem do Criador não conseguem se enxergar como fazendo parte de um Pai Celestial através da sua criação. Ela aceita as mentiras que Satanás coloca na frente dela. Nessa noite eu quero dizer para você, não é mais tempo de você viver igual a pessoas que te feriram, viver a imagem delas. Não é mais tempo de você viver criando pessoas iguaizinhas às que o dia mentiram, te fizeram ser humilhados. Não, agora é hora de você andar a imagem do Criador. Porque quem anda a imagem do Criador reconhece a filiação que ele tem. E quem reconhece a filiação que ele tem, consegue usufruir da herança. E governo é usufruir da herança. Posso ouvir amém? Você foi chamado e foi chamada desde antes da sua criação, a imagem e semelhança de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança do seu papai. Estudos psicológicos falam que a forma que a criança vai criar os sentimentos dela e a personalidade dela tem quase que 100% o envolvimento da forma que o pai trata a ela. Se você um dia não teve um pai, ou se o seu papai aqui da terra um dia machucou você, saiba que você não foi criado para ser somente a imagem dele. Saiba que você foi criado para ser a imagem do Pai Celestial. Por isso que feridas terrenas não subjugam o seu propósito perante Deus. Por isso que independente das coisas que você passou com seu pai, com a sua mãe, nada tira a imagem e semelhança do Criador que você tem. E se você entender que você é a imagem de Deus, você não precisa mais ser igual a pessoas que te feriram, você não precisa mais atrair pessoas que te feriram, você não precisa mais conviver com pessoas iguais àquelas que te feriram, mas você começa a conviver com pessoas que são a imagem e semelhança de Deus. E aí você também começa a ser a imagem e semelhança de Deus. Israel, mas o que acontece quando eu sou a imagem e semelhança de Deus? Eu começo a usufruir da minha herança, porque quem usufrui da herança consegue fazer parte do governo. Fazer parte do governo é usufruir da herança. Para usufruir da herança, eu não posso me enxergar como aquele que me feriu. Você não pode se enxergar como a pessoa que um dia machucou você. Você não foi criado, você não foi criada para se enxergar, você mulher, na mesma situação que um dia você viu a sua mãe passar. Você homem, você não foi chamado para ser um pai muitas vezes, da mesma forma que você não gostaria que fosse o seu. Você não foi chamado para ser essa imagem. Essa não é a imagem do Criador para você. A sua imagem, a sua criação foi feita para você ser como Ele. E quem é como Ele tem acesso à herança dele. E quem tem acesso à herança dele participa do governo dele. Você está me entendendo? Está na hora de você viver a verdadeira imagem que você foi chamado e chamada. A imagem do reino. A imagem do governo. Sabe por quê? A imagem do governo é a imagem onde o céu se abre. É a imagem onde o céu vem e te responde. É a imagem onde você tem escolha sim. Você pode escolher não mais ser ferido, mas você pode escolher agora usufruir do propósito que Deus te deu. E quando você usufrui desse propósito, você agora vive uma verdadeira transformação. Está na hora de você viver um novo tempo na tua vida. Está na hora de você não ser mais a imagem de alguém que um dia te feriu. Sabe por quê? Ser a imagem de alguém, eu vou explicar para você. Vamos supor que um dia fulano X, ele me magoou muito.
ele me magoou tanto, que sem eu perceber no decorrer da minha vida, eu acabo atraindo pessoas que me magoam igual ele um dia me magoaram. Ou eu acabo fazendo a mesma coisa que um dia ele fez comigo, só que agora com outras pessoas. Só que sabe o que acontece? Quando você é a imagem de outra pessoa e não de Deus, você é refém dela. Você é refém daquela pessoa. Toda vez que acontece uma situação na tua vida, você lembra dela. Toda vez que você está passando por um momento difícil na sua vida, você lembra dela. Você lembra daquela situação. Você lembra daquele momento. Por quê? Porque você é refém. Só que aí Jesus vem e diz assim: se você verdadeiramente conhecer a verdade vai tornar você livre de todo refém do teu passado. Nessa noite você está sendo livre e liberto daquilo que te fazia refém do teu passado. Porque nessa noite a tua imagem não é mais a imagem de alguém que te feriu, não é mais a imagem de alguém que mentiu para você, não é mais a imagem, quem sabe, do seu papai, da sua mamãe, que lá atrás fizeram coisas que te machucaram. Ei, essa não é mais a tua imagem. Sabe o que é isso? Essa não é mais a tua referência. Ser imagem é ser referência. Repita comigo: ser imagem é ser referência. A sua referência não é mais alguém que te feriu. A sua referência não é mais alguém que mentiu para você. A sua referência não é mais alguém que te roubou. A sua referência não é mais alguém que te manipulou. A tua referência agora vem do céu. E quando a referência vem do céu e você aceita essa referência na tua vida, você tem direito à herança dessa referência. E quando você aceita essa herança, você faz parte deste governo. Não é mais momento de você se relacionar com pessoas do seu presente com mágoas do passado. Não é mais tempo de você ficar fugindo das tuas dores e de resolver problemas que já deveriam ser resolvidos na tua vida, porque a tua referência, infelizmente, não foi a melhor. Nessa noite o Senhor está mudando a tua referência. Sabe por quem é que muda a tua referência? Você quer saber quem é que muda a sua referência? Pergunta para mim. Vocês querem saber quem muda a sua referência? Quem muda a nossa referência é o nosso papai. Quem muda a nossa referência é o nosso papai. E não é porque hoje é dia dos pais, não. Mas o seu papai do céu quer mudar a referência que você tem na tua vida. Porque se a tua referência era de dor, era de escassez, era de fugir, hoje ele vai te dar uma referência de governo na tua vida. Hoje é uma noite onde o básico para você vai ser governar. O mínimo para você é receber o melhor. Presta atenção, o mínimo para você é receber o melhor. O mínimo para você é governar. O mínimo para você é ser excelente. O mínimo para você não é nada além disso. Esse é o seu mínimo. Repita comigo: o meu mínimo. Repita comigo: o meu mínimo. O seu mínimo. A sua referência nessa noite está mudando. E quando a sua referência muda, o teu governo muda. A tua herança começa a ser agora usada, porque você para de ficar preso no teu passado, mas você começa a usufruir do teu presente e começa a entender qual que é o teu futuro. Ei, presta atenção, existiu um mover aqui nessa noite que o céu estava se abrindo neste local, e quando o céu se abre existe resposta, quando o céu se abre existe transformação. Quando o céu se abre, eu paro de apenas falar: eu sou crente há 50 anos e deixo o quadrinho da promessa na minha parede. Eu tiro o quadro da parede e começo a usufruir dessa herança. Deus está mudando a sua referência nessa noite. Para de aceitar pouco, porque você não foi feito para pouco. Para de aceitar coisas do passado que te adferiram, porque essa não é a tua referência. A tua referência não vem de homens, a tua referência vem de Deus. Deus nessa noite está abrindo os teus olhos, porque está na hora de você não viver mais por medo, mas está na hora de você viver pela sua fé. E está na hora da tua fé te levar até as promessas.
Porque tem fé que não leva a lugar nenhum. Mas a tua fé nessa noite, ela está sendo despertada para te levar a um momento de governo na tua vida. Momento de governo. Presta atenção, existe um mover nessa noite, onde a referência de pessoas está sendo mudada. Sabe o que é isso? A sua medida acabou de aumentar. Quem é só um pouquinho espiritual vai entender. A tua medida acabou de aumentar. A tua medida, e não é da cintura não, viu? É medida ministerial. A tua medida acabou de aumentar. Deus está acrescentando nessa noite, porque a tua referência está mudando. A tua referência não é mais o mercado lá fora. A tua referência não é mais o governo. A tua referência não é mais o que empresário A ou B está falando. A tua referência não é mais o que o teu patrão está falando. A tua referência não é o que os grandes líderes estão falando. A tua referência não é o que o mercado está mandando. A tua referência não é o que a Globo está anunciando. A tua referência é o que o teu pai está preparando para você. A tua referência é a herança que você tem. A tua referência é a tua herança. A tua referência é a tua herança. A tua referência é a tua herança. Ramantu Kobarabacai. Presta atenção, não é mais tempo de você viver de referência humana. A tua imagem não foi feita para ser imagem humana. Não me interessa se o fulano da esquerda, da direita não está dando certo. Você foi feito para dar certo. Não me interessa se o mercado está parado à tua direita, à tua esquerda. Ei, você foi chamado para crescer, para prosperar. Você não foi chamado para ser manipulado, mas você foi chamado e foi chamada para influenciar. Você tem que entender. Pessoas que deixam o quadro da herança na parede não conseguem viver. Aí você vai ser aquele crente que quando alguém te perguntar por que tu aceita essa pobreza, você vai falar, eu estou há 30, 50 anos na igreja, não falta um culto online. E aí? O que isso está fazendo por você? Não é faltar ou deixar de faltar que vai fazer você viver a tua herança. O que vai fazer você viver a tua herança é você mudar a tua referência. Como assim, Israel, mudar minha referência? Parar de ser uma pessoa melindrosa, mentirosa, frescurenta, aceitar o chamado de Deus na tua vida, parar de pensar que os seus relacionamentos presentes são iguais aos relacionamentos do teu passado, é aceitar que Deus tem mais para você, que você não tem que aceitar aquilo que o diabo tenta colocar na tua frente, e é parar de achar que você não tem saída. A principal mentira de Satanás, repita comigo, a principal mentira de Satanás é que eu não tenho escolha. Então essa é a tua referência, você não tem escolha. Você tem que aceitar a vida que você tem. Eu não fiz faculdade lá atrás, então eu vou ter que trabalhar a vida inteira como Uber, não desrespeitando os Ubers. Eu não tenho faculdade lá atrás, então vou ter que aceitar a vida inteira andar de ônibus. Porque pobreza no Brasil parece que é Ibope. Pelo amor de Deus, abra a tua mente, a tua referência está errada. Você nasceu para ser a pessoa mais próspera da tua família. Você nasceu para ser a pessoa mais próspera do teu bairro. E eu não estou falando isso porque a palavra diz uma oferta, abra a tua mente, você que está na internet. Deus está me revelando, tem uns encardidos aí chato pra caramba. Vai ver a tua conta bancária, como é que está com essa tua crença. Você nasceu, você está aqui para prosperar em todas as áreas da tua vida. A tua referência tem que mudar nessa noite. Porque você nasceu para ser filho e ser filha. Você nasceu para ser filho e ser filha. Quem é filho e quem é filha é herdeiro. Quem é herdeiro faz parte do governo. O que é governo? Participar de tudo que está acontecendo. Está na hora, nessa noite, presta atenção. Você que é só um pouquinho espiritual, você vai entender o que eu estou te falando. Você que está online e você que está aqui comigo. O seu passado, nessa noite, eu estou profetizando. Se você crê nessa palavra, você pode até trazer uma oferta. Nessa noite,
as coisas do seu passado que te aprisionaram, as coisas do passado, situações no seu trabalho, na sua família, que você foi desonrado, que você foi humilhado, humilhada, que você foi roubado e roubada, porque você acha que você não teve oportunidade e outras pessoas tiveram mais oportunidade que você. O seu passado que te frustrava, nessa noite, ele não vai mais te fazer refém. Porque a tua imagem e semelhança não é do teu passado, mas é agora do seu Deus. A tua imagem e a tua semelhança agora ela é do teu papai. E quando a nossa imagem e a nossa semelhança é do nosso pai, a nossa herança também é a dele. As pessoas que te prendem no teu passado são as pessoas que determinam a tua herança. Se a pessoa que te prende no teu passado é uma pessoa que te machucou, o machucado dela vai ser a única herança que você vai ter. Se o que te prende no teu passado é porque na última igreja que você passou, você se sentiu humilhado por alguém, essa humilhação vai ser a única herança que você vai ter. Aí você vai viver de acordo com essa herança. Deus nessa noite está falando, ei, abra a tua mente. Não interessa o que você passou no teu passado, porque o teu presente se faz novo todas as coisas. E nessa noite que eu estou fazendo tudo novo, eu estou mudando a imagem que você tem, eu estou mudando a referência que você tem. Sabe por quê? Porque o seu papai está presente, e onde o pai está presente, existe transformação, existe resposta, existe mudança. Ramantu com Barabacai, preste atenção. Nessa noite, Deus está mudando a tua referência, amado e minha amada. O que para os outros é bom, para você tem que ser o básico. O que para os outros está bom, para você tem que ser o básico. Você foi chamado e chamada para usufruir do melhor dessa terra. Israel, mas eles são maiores do que eu. O meu concorrente, para quem é empresário, ele tem mais dinheiro em caixa do que eu. Não interessa, a tua referência não é teu concorrente. A tua referência não é a pessoa que está do lado, da esquerda ou da direita. Não, a tua referência é Deus. E quem não tem referência em Deus, tem referência em outras pessoas, em outras situações. E a referência que você tem é a herança que você usufrui. Por isso que tem crente que está há 10 anos na igreja, aí chega na hora de receber a promessa, ele sai da igreja. Por quê? Porque a referência dele, lá no fundo, é que ele não pode receber essa bênção, é que ele não pode receber essa promessa. Deus está mudando a sua referência nessa noite. Posso ouvir amém? Posso ouvir aleluia?